Olá a todos, comunidade ferroviária profissional, entusiasta e amigos do canal. Sejam muito bem-vindos a bordo de Comboios e Companhia. Este é o vídeo número 10, a marcar sensivelmente um ano de atividade deste espaço. O mês de novembro é oficialmente marcado pelo início da época dos dias mais curtos do ano, no hemisfério norte, com a mudança horária ajustada para um atraso de 60 minutos, mas também a mudança do calendário. Talvez pela primeira vez na história tenha regredido cerca de 6 meses com a reintrodução das medidas do controle do número de casos de Covid-19 no Reino Unido, à semelhança do mês de março. Caso para dizer, 1, 2, 3, já cá estamos outra vez. E teremos voltado cheios de saúde para enfrentar este desafio pela segunda vez, já se pode considerar uma vitória, incluindo para muitos cidadãos que agora enfrentam ou continuam prejudicados das suas vidas por força dos acontecimentos marcados pela pandemia. Embora a temática principal deste espaço não seja Covid e companhia, é inevitável que o tema não seja abordado porque tem afetado todos os setores de atividade, mais pelas piores que pelas melhores razões. A já previsível tomada de decisão para o recentemente implementado segundo período de confinamento social ao nível nacional teve como justificação plausível o rebentar da segunda vaga do novo vírus, embora a grande diferença face ao primeiro período consista em manter abertos os estabelecimentos de ensino primário e secundário, de modo a garantir que os menores tenham acesso à educação e que os seus encarregados continuem nos seus empregos, nos casos em que estes se incluam na lista de serviços essenciais, logística e saúde, por exemplo. Foi, no entanto, introduzido durante o mês de outubro o sistema de 3 níveis de alerta locais designados Tiers, que consistem em 3 camadas que, à semelhança de uma pirâmide hierárquica, representa as recomendações, embora a comunidade científica tenha alertado para a ineficácia da sua introdução na prevenção do contágio do vírus. E em poucos dias, aqui a região norte de Inglaterra via ser imposta a mais crítica medida, o Tier 3, que contemplava o encerramento de estabelecimentos de serviços não essenciais às 22 horas, entre outras restrições. Mas com o elevado risco de propagação interregional dada a liberdade de movimentação doméstica, depressa se adotou a medida extrema de confinamento a nível nacional, que terá a duração de aproximadamente um mês, de modo a não coincidir com a época festiva. Se bem que da maneira como o número de casos aumenta, parece ser precipitada a decisão de levantamento das medidas tão dentro em breve. Sejamos positivos e esperançosos para o sucesso da vacina, que parece estar cada vez mais perto de ser realidade, dada a percentagem elevada de cura, a rondar os 90% de eficácia no combate a este vírus e às suas mais profundas mazelas. Como é do conhecimento geral, as sociedades modernas são um sistema integrado, impulsionado por todo um apoio logístico e que, na falha de um elemento, influencia o bom fluir da dinâmica. Portanto, tenhamos um pouco de paciência se os nossos apontamentos ou encomendas de bens e serviços essenciais demorem mais tempo do que o previsto. É que o comboio só pode circular para o seu destino se houverem meios operacionais disponíveis, o que de momento não está muito fácil. E é de comboios e ânimo de cabeça levantada a seguir a vida com o possível que damos introdução à parte noticiosa com o tão anunciado final oficial do sistema de franchising na rede ferroviária britânica, que estava implementado ao longo de 25 anos, resultante da reprivatização dos caminhos de ferro britânicos em 1994, num processo gradual de 3 anos até ao fim oficial da British Rail, o operador estatal. Época esta durante a qual o setor vivia tempos conturbados de perdas financeiras e subinvestimento de uma ferrovia que se idealizava mais segura, funcional e confortável para os utentes, que sem alternativas a um serviço degradado e ultrapassado, viam na rodovia a solução de mobilidade barata, mas lenta, resultante do tráfego caótico, e já nem falando muito nas elevadas emissões de dióxido de carbono para a atmosfera. Foi então criado o sistema de franchising na ferrovia, ao qual se seguiu também, de um modo geral, a rodovia, com o exemplo mais específico dos grupos First Group, Stagecoach e Arriva, que operavam ambos os modos ferro e rodoviário no segmento dos transportes coletivos. Um bastante polémico acordo de contratos atribuídos mediante concurso, cujos requisitos impostos pelo governo determinavam a operacionalidade daqueles itinerários que são parte integrante do franchising. A título de exemplo, na região norte de Inglaterra, onde vivo, os 2 grandes franchisings ferroviários são, ou eram até ao passado mês de outubro, a Northern e a Transpennine Express. Embora o primeiro referido já estivesse sob a gestão estatal como operador de último recurso, por força do termo imediato do contrato de franchising, O que não significa, no entanto, que o franchising em si tenha terminado, visto que existem questões burocráticas que determinam a sua possível atribuição
num novo concurso. À semelhança deste tipo de contrato, temos também na praça pública, por exemplo, marcas bastante famosas, como a McDonald's, o maior e mais lucrativo franchising do mundo. Explicando então um pouco como funcionava na ferrovia britânica, os direitos de uso da marca eram passados ao operador ferroviário, que teria de exibir a marca associada ou não ao nome da sua empresa ou grupo empresarial. Os lucros eram divididos pelo franchiser, o governo, e o franchisado, o operador, a quem era atribuído o contrato por tempo determinado, com a opção de se recandidatar à permanência, o que aconteceu em muitos casos. O mais longo contrato do género na Grã-Bretanha foi o franchising Virgin Trains West Coast, que tem o seu perímetro de ação na West Coast Main Line, a linha Londres-Glasgow, e que incluía rotas que se estendiam ao Trent Valley, Greater Manchester, costa norte do país de Gales, Liverpool e Edimburgo, na Escócia, com a responsabilidade de gestão e operação das estações principais dos itinerários, salvo grandes exceções por razões burocráticas. No entanto, era esperado que da parte do franchisado a performance fosse do agrado do governo, quem atribuía o contrato e incondicionalmente apoiava, quer em termos de marketing e financeiramente, o operador, com o principal objetivo de atrair passageiros, muitos passageiros mesmo, aqueles que durante os últimos anos de um sistema com propriedade e operação estatal fugiram para a rodovia, mas que agora têm de ser conquistados em força, mesmo que tenham de pagar mais pelas tarifas hoje, sob a gestão e a operação privada, mas com uma ampla oferta de operadores ferroviários no mesmo percurso, como acontece nos grandes meios urbanos. Pois bem, de um modo geral foi feito um massivo investimento na ferrovia, não visto em décadas, que se evidenciou na elevadíssima taxa de segurança e, o mais notável, na aquisição de nova frota. Mas algo importantíssimo ficou completamente de lado: a extensão e a reabertura de troços ferroviários, cujo encerramento massivo se deu durante a mal afamada Era Beeching e por aí adiante até ao final da década 2000-2009. Com os comboios a arrebentarem pelas costuras, a rodovia é mesmo o último recurso. Finalmente, com o rebentar da pandemia e a taxa de passageiros por quilómetro transportado em declínio na ferrovia, o mesmo sistema de franchising que teve como claro objetivo atraí-los enfrenta da noite para o dia enormes dificuldades em preencher serviços. E a solução, por força do desaconselhamento ao uso dos comboios, foi o termo dos contratos que passaram para a gestão e a operação estatal. Embora os movimentos de luta pela renacionalização da ferrovia ainda não tenham motivos de celebração oficial nestes tempos de muita incerteza quanto ao futuro do caminho de ferro na Grã-Bretanha e no mundo. Enquanto isso, o uso do veículo próprio após o primeiro período de confinamento social, entre os meses de março e meados do mês de junho, registaram um regresso ao normal, ou pior que isso, ao caos, na ordem dos 100%, como alternativa de evitar o transporte coletivo, mantendo-se um indivíduo na sua bolha social. Consagra-se assim o veículo automóvel como o grande vencedor da mobilidade em tempos de Covid-19. Penso que terá ficado minimamente clara a noção muito básica, mas interativa, do que consiste um sistema de franchising, se bem que existe um modo mais formal de o explicar e que pode ser consultado em link abaixo na descrição do canal para que os amigos interessados deem uma vista de olhos. Saltamos então para a linha 1 com nova frota. O projeto do comboio movido a hidrogênio na Grã-Bretanha, que teve o seu arranque no ano de 2018 com a encomenda de células de hidrogênio a uma empresa canadiana especializada no desenvolvimento deste tipo de energia sustentável, que consiste numa reação química geradora de energia elétrica dissipada em calor e água, com mínimo impacto ambiental por parte dos subprodutos resultantes deste processo. O protótipo, ou modelo de ensaio para instalação deste sistema inovador, que já tem a sua aplicação em setores como, por exemplo, a logística e a indústria aeroespacial, foi um exemplar da classe 319 de unidades elétricas fabricadas nos finais e início das décadas de 1980 e 1990, respectivamente, que viu uso na ferrovia da região sul de Inglaterra até meados da década recentemente passada, por força das novas diretivas de acessibilidade e consequente modernização da frota, das quais foi alvo o operador ao qual esta unidade estava atribuída, mas que foi retornada ao seu proprietário, a Porter Brook, uma das maiores empresas de leasing ferroviário da Grã-Bretanha. Isso mesmo, à semelhança do mercado automóvel, a aquisição de comboios por cá, na grande generalidade dos casos, não é feita por meio de compra,
obra, mas sim por esta espécie de aluguer. Pois bem, em junho de 2019 e após 9 meses de concessão, eis que o protótipo recém-criado foi apresentado ao público na região centro de Inglaterra durante um dos maiores eventos ferroviários anuais dedicados aos profissionais da indústria ferroviária. Estes senhores que têm nas suas mãos, em colaboração com o governo, a decisão de abraçar projetos inovadores como este. No final do mês de setembro deste ano, tiveram arranque os primeiros ensaios de linha que parecem estar a convencer autoridades locais, com destaque na área de Tees Valley, aqui na região norte de Inglaterra, cuja capital é a cidade de Middlesbrough, que planeia a introdução quer destas unidades Hydroflex, classe 799, ou do desenvolvimento denominado Breeze, de unidades classe 600. Ambos os projetos têm introdução prevista a partir do ano de 2022, caso até lá corra tudo como previsto, por entre estes tempos de incerteza. A mesma que deitou por terra as operações do contrato de Open Access, com origem na região noroeste de Inglaterra e destino Londres. É com esta nova notícia que saltamos para a linha 2, com o título Novos Serviços. O operador Open Access Grand Central, que tem as suas operações de serviços expresso entre a cidade de Londres e o norte de Inglaterra, que planeou o arranque das suas novas operações entre o resort de Blackpool e Londres a marcar a sua estreia aqui na região noroeste e que tinha arranque previsto para o primeiro semestre deste ano, tinha tudo e até já novas formações recém-reabilitadas tipo Mark IV, ex-operador LNR, e contrato celebrado de fornecimento de tração com o operador DB Cargo, mas faltam os passageiros e sem eles a falta de esperanças depositadas nesta aposta que visava competir com o monopólio do franchising West Coast, até recentemente atribuído ao operador Avanti West Coast, que com o fim do sistema de franchising está sob operação e gestão estatal, que mesmo em termos conturbados tem sido parcialmente financiada, contrariamente aos contratos de Open Access, que é o caso da Grand Central, que consistem no risco e responsabilidade assumidos na operação de itinerários operados mediante uma proposta ao governo que será ou não aprovada. No entanto, juridicamente, por este Open Access se tratar de uma pessoa coletiva, tem obviamente direito a ajudas salariais por parte do governo, como todas as outras, para os casos de layoff, que a empresa já se viu forçada a pôr em prática. Sendo assim, a nova ligação Blackpool North Londres, que ao ter sido concedida se considerou uma vitória, mas meses mais tarde transformada em derrota. Deste modo, o operador que viu as suas operações já existentes totalmente suspensas no rebentar da primeira vaga da pandemia, como resultado de não ter tido direito a qualquer tipo de auxílio financeiro operacional dada a natureza do contrato, desde o mês de agosto que retornou às operações, com perspectivas de que com elas também inaugurasse um novo serviço. Mas a opção mais acertada foi em cancelá-lo e concentrar-se no sucesso dos itinerários existentes, de modo a sobreviver e satisfazer as necessidades de mobilidade dos seus passageiros, que são a única fonte de subsistência das operações Open Access na Grã-Bretanha. Por aqui se vê e se faz até a adaptação do provérbio: os passageiros são a alma do negócio. E para finalizar com linha 3, segurança ferroviária. Os meses de outubro e início de novembro marcam não somente a mudança de estação do ano e subsequente mudança de horário, como já foi referido, mas também o arranque da RHTT Season, ou época de conservação de superfície de rolamento da via férrea britânica. Uma operação logística anual, levada a cabo em força no último trimestre de cada ano, que envolve meios operacionais para a remoção de detritos orgânicos da via férrea resultantes da queda das folhas, que, como se sabe, é um processo natural como consequência da perda de clorofila das folhas, já que as árvores de folha caduca não conseguem obter energia suficiente para as manter devido à fraca fotossíntese, o que visualmente nos brinda com cenários espetaculares de tonalidades de cores quentes, combinadas também com o rebentamento do fruto dos castanheiros, tão popular na cultura portuguesa, a abrir um agosto. Já agora, para os que celebraram, feliz São Martinho. Voltando ao nosso tema e ao desafio que esta época representa para as operações de comboios em grande parte da rede ferroviária britânica. Para que se tenha uma ideia, as folhas sobre a superfície de rolamento do carril, aquela sobre a qual os rodados rolam, uma vez que sejam trilhadas, libertam seiva, uma substância líquida que, comparada ao sistema sanguíneo humano, mantém as folhas verdes. Mas mesmo após o seu envelhecimento e queda dos galhos, as folhas ainda ostentam essa substância que permanece por várias horas. Isso causa na superfície do rolamento uma considerável perda de aderência,
distância, o que irá reduzir a performance de circulação, porque dificulta a aceleração e, pior que isso, a travagem. E como se isso não bastasse, este é um país muitíssimo chuvoso, com exceção da época estival. Essa combinação escorregadia torna-se de inconveniente a preocupante, causando consideráveis atrasos na circulação de comboios que são instruídos a circular a velocidades inferiores às máximas normalmente praticadas, de modo a criar uma maior margem de imobilização dos comboios, quer aos limites de cantonamento, quer aos limites das plataformas de embarque e desembarque de estações e apiadeiros. Este palavrão entre aspas que ouviram é referente à sinalização ferroviária e, se houver oportunidade, será explicado em detalhe num vídeo do nosso espaço técnico Ateliê Ferroviário. O ataque a este manto de folhas é criteriosamente levado a cabo em troços específicos da rede, onde se registra este fenómeno com maior intensidade. Normalmente, áreas densamente florestadas, na berma da ferrovia, com especial atenção nas zonas rurais. O equipamento usado são esta espécie de canhões de água disparada com pressão contra o leito da via, isto é, a área onde assentam os carris, e que é nada mais nada menos que uma curiosa formação de plataformas que transportam tanques de água e respectivo equipamento motor para que, mediante comando, seja levado a cabo o processo de bombeamento, assim o género utilizado pelas equipas de combate a incêndios e limpeza urbana. Como podem imaginar, ao fim de algumas milhas, o aspecto das locomotivas que prestam a tração destas formações não é o mais apelativo, como mostram as imagens. E isso deve-se ao facto de que é colocada uma em cada extremidade, de modo a criar uma total funcionalidade de manobra em todos os troços, não havendo necessidade de inversão de posição de uma ponta para a outra da formação. E então, sempre que a marcha segue num sentido, a locomotiva que está à cauda é literalmente sprayada com a água e os detritos por ela levantados. Nada que uma banhoca na lavagem automática não resolva. Sim, os comboios também vão à lavagem automática, como os veículos de estrada. Sei que alguns amigos do canal que estão fora do panorama ferroviário demonstram muita admiração ao que respeita à parte operacional do caminho de ferro. E isso é bastante visível através do feedback que recebo em mensagens de vídeos que faço. Mas gostaria ainda mais que partilhassem as vossas opiniões nos comentários do canal e outros meios onde faço questão de publicar os links dos vídeos. É com uma lufada bem sprayada de amizade que me despeço para o próximo vídeo. Muito obrigado por terem estado a bordo. Subscrevam, divirtam-se com responsabilidade, protejam-se e sejam felizes na minha companhia.